Boa noite. Hoje é dia 8 de abril de 2020. Sou o professor Danilo Vendrame Tonholo e hoje pela manhã, quando eu despertei, eu estava com essa ideia em mente de fazer um vídeo sobre um assunto muito interessante, que é a classificação das artes segundo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Isso eu já conheço há algum tempo e eu ganhei esse livro de uma amiga já em 2011. Muito bom. Os filósofos e a arte. Vários filósofos aqui são citados e eles alguns filósofos brasileiros falam sobre esses filósofos antigos, né? E desde Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Schopenhauer e a arte, que é este que eu vou abordar, Nietzsche, Heidegger, Walter Benjamin, Marcuse, Adorno, Levinas, Merleau-Ponty, Deleuze, Foucault, Michel Foucault e Derrida. Eu sempre procurei cultura, conhecimento. E eu sou formado em psicologia e música. E eu percebo o seguinte: um músico necessita de uma vasta cultura e erudição. Porque a prática expressiva do tocar, do cantar, da regência, ela é a ponta do iceberg de uma alma. E quanto mais esta alma for autoconsciente, lúcida, e mais habilidade e inteligência ela tiver lapidado, melhor o que ela vai produzir em forma de arte, de música, ou canto, ou desenho, ou poesia. Então acho muito interessante, eu já li muitos filósofos por causa da psicologia, porque eu me especializei em psicologia analítica, que foi criada por Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, e eu segui muitos passos dele. E eu li os filósofos antigos alemães, Kant, Schopenhauer, Heidegger e Nietzsche principalmente. O próprio Jung também os leu. Foi das colocações deles que Jung construiu parte das suas elaborações psicológicas. Então, Arthur Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, ele viveu 72 anos, ele escreveu a classificação das artes, ou a hierarquia das artes. Tem um outro livro dele aqui muito interessante, também ganhei da mesma amiga, A Sabedoria da Vida. E ele cita o seguinte: a primeira das artes é a arquitetura. Ela é a arte em que a pessoa lida com as qualidades gerais da pedra, da hidráulica, e disto o arquiteto conta com auxiliares, o engenheiro, pedreiro, o auxiliar de pedreiro, que seguem suas ordens. Então a hidráulica artística, que é muito comum na Europa, é a instituição que lida com a essência das águas, das fontes. Por isso nós vemos fontes em todas as praças
nas cidades europeias, porque elas são um símbolo alquímico da fluência da vida. Quem vive no campo vê os riachos, os rios correndo, os regatos. Quem vive nas cidades nem sempre os vê mais. Então, para que visse o fluxo da vida projetado numa torrente de água, criaram-se as cisternas, as fontes, os bebedouros. E isso é a arquitetura que lida com a hidráulica artística, a hidráulica ou a arte das águas. Em seguida, a arquitetura que é ligada ao arranjo dos jardins. São os paisagistas que juntam nos jardins as fontes de água. Quem quiser, olha, no YouTube tem muitos vídeos de casas europeias à venda e você vai poder ver a beleza da elaboração dos jardins, que são todos ligados às temáticas alquímicas da quaternidade, do quadrado, do círculo, e tem as fontes sempre presentes. Saindo da arquitetura, a segunda arte é a pintura. E mesmo ali ele dá uma hierarquia. Primeiro, o mais simples é a pintura de paisagens, superior à pintura de animais, superior aos animais a pintura do humano, com ideias de humanidade, vida profana, e além da pintura do humano, a pintura do divino. Como havia um pintor em Veneza chamado Paulo o Veneziano, e ele tinha como temática pintar as cenas da ressurreição e ascensão do Mestre Jesus. A próxima arte é a poesia, que revela a ideia de homem. E ele cita como, vindo da tradição grega antiga, que a tragédia é o gênero poético mais elevado, porque é o que mais chama a atenção e comove o homem para aprender as lições da vida. Depois da poesia surge, enfim, a música, que para ele está no topo da hierarquia das artes. Então, isso que eu citei é uma pirâmide. Embaixo, a mais simples das artes, ele cita dessa forma: a arquitetura, num segundo degrau a pintura, num terceiro degrau a poesia e no topo a arte. E ele diz que a arte é suprema, porque ela é a representação, a música, perdão, a música como arte é a atividade suprema, a arte suprema, porque expressa a vontade pura da pessoa, do compositor. E eu acrescento que a melodia representa a individuação, porque normalmente uma composição bem elaborada por um compositor erudito, bem formado, é única e inesquecível, se grava em nosso inconsciente, né? E os desejos, os andamentos representam os tons, e os tons maiores representam o sentimento da pessoa. Repetindo, os andamentos e os tons maiores ou menores representam o sentimento do compositor. Então, daí que surge a questão identidade musical. Ou seja, nós, a princípio, quando nos sentimos tocados por uma melodia e gostamos, ouvimos, queremos ouvi-la sempre, é porque tocou nossa memória do inconsciente coletivo. Ou seja, é como um remédio que conserta e melhora a nossa questão de energias e sentimentos, porque tudo no universo e na mente, na psique humana, é para se lidar e se pensar em energia, em vibração e frequência. Então, as músicas, às vezes, que ouvimos, elas vão mexer em nossa frequência, em nosso tom individual, em nossa tônica individual. E ela pode abrir um caminho para um gênero musical
que possamos gostar de cantar, de compor, de executar nos instrumentos que nós desenvolvemos habilidade técnica para executar as nossas músicas. Então, é muito importante termos um conhecimento filosófico e metafísico da música. Eu sigo um exemplo da dançarina Isadora Duncan, que ela revolucionou o balé no início do século XX, tirando aquela roupa, sapatilhas do balé clássico e passando a criar coreografias de dança como os gregos antigos. E ela então passou a dançar com véus transparentes ou túnicas transparentes, sem sutiã e descalça. Tem poucos vídeos dela no YouTube, mas tem outros seguidores dela que mostram como era a coreografia das danças que ela fazia, e sempre de preferência das músicas clássicas. Tem até o filme dela, feito em 67, me parece, né? Que é Isadora, o nome do filme, belíssimo, e mostra ela dançando um trecho de uma sinfonia de Beethoven. Eu sempre vejo esse trecho porque eu acho extraordinária a coreografia que ela fez da sinfonia, não me lembro qual que é, mas está fácil de achar para ver. Então, eu procuro executar a minha música com esse mesmo princípio, porque a palavra música significa manifestação das musas. E que musas são essas? São arquétipos na linguagem moderna ou, fora dessa linguagem, espíritos, seres superiores ao homem que executa a arte. Os gregos pensavam e percebiam que seres divinos superiores se ligavam ao homem, como deusas, ninfas, anjos, e produzia a música encantadora ou a dança encantadora, que esse encanto trazia sentimentos de leveza, paz e uma felicidade e uma euforia extraordinária, levando o homem às lágrimas. Quer experiência maior que essa? Uma euforia, como diz Jung, que gera a santa felicidade? Então a música, como a dança profunda, bem executada, deve levar nós a esse estado de frequência e vibrações de emoções, de sentimentos, energias altíssimos. E é muito gostoso. Então eu sempre recomendo que estudemos, que o que vier de intuição, de caminhos para enriquecer nossa habilidade artística, nós incorporemos a nós próprios, né? Olha, eu acho muito bonito o lema de Arthur Schopenhauer: querer o menos possível e conhecer o mais possível foi a máxima que guiou a minha vida. Eu acho que isso é maravilhoso. Então, precisamos de cultura. Mesmo que você aqui no Brasil queira vivenciar a música popular brasileira, tenha cultura e conhecimento sobre ela. Seja a música do regional, seja a música raiz, seja a música popular brasileira antiga ou até moderna. E saibamos que assim, nós vamos promover esses estados de espírito bons às pessoas que nos ouvem, aos ouvintes, à plateia. Então, como outro dia conversava com um aluno, é muito importante nós termos um repertório vasto. Desde um repertório para agradar as pessoas, se nós tivermos um serviço, saber a quem e nós vamos tocar, então ter um repertório específico para aquele serviço, aquele público, mas também sempre ter o seu próprio repertório, que pode não ser o do seu serviço. Eu tenho vários, eu separo em pastas, com uma etiqueta, e dali eu sei, quando eu vou para um serviço, o que eu vou tocar. Se é uma festa italiana, músicas italianas.
tarantelas, marchas, valsas, mazurcas, canções napolitanas. Se a pessoa gosta de músicas francesas, valsas francesas, fox franceses. Se é música austríaca, Johann Strauss. Se eu vou tocar um repertório para um concerto, um recital, aí eu já me dirijo ao clássico antigo, porque aí é o que eu gosto. É assim que o meu modo. E eu posso por 1 ou 2 ou até 3 bis, aí sim pensando na plateia. Mas quando é um recital clássico, eu particularmente prefiro o repertório clássico antigo. Eu toco alguns instrumentos, piano, órgão, violão e acordeon. Então eu até sei preparar, ou melhor, estar preparado. Eu sei escolher as músicas que eu vou apresentar. E eu sempre gosto de explicar alguma coisa, porque apenas ouvir é igual você ouvir um papagaio que repete. E eu acho que o público tem que ser informado, porque o público não tem a cultura que o intérprete tem. Então é gostoso, eu gosto de compartilhar uma instrução sobre o que eu vou tocar, sobre o compositor que eu vou executar, a época que ele viveu, alguma pincelada eu dou. Quem acompanha meus vídeos no meu canal no YouTube vê que normalmente eu explico alguma coisa bem sintética. E gosto muito de gravar as músicas no YouTube, porque é um modo de, sem sair de casa, minha música voar pelo mundo. E a gente saber que há pessoas que apreciam pelos inscritos no canal, pelos comentários, isso me anima muito, porque eu sou honesto. Aqui em São Paulo, se eu fosse só depender de São Paulo, nada disso teria sentido e aconteceria. A cidade de São Paulo não é para isso. Depois que eu viajei e morei na Itália, aí eu vi mais Europa e vi que realmente, como diz um amigo meu, nós nascemos no país e na cidade errada. Eu concordo. Sempre cito que grandes músicos brasileiros fizeram carreira nos Estados Unidos. Magda Talhaferro, pianista, da Argentina, Marta Argerich, que mora na Suíça, grande pianista. Nelson Freire, de Minas Gerais, tem seu sucesso na Europa. Laurindo de Almeida, violonista. Dagoberto Linhares, fez sucesso e vive na Suíça, em Genebra. Maria Lívia São Marcos, filha do meu professor de violão, Manuel São Marcos, fez sua carreira a partir de 1965, mais ou menos, ou até antes, me parece. Ela foi assistir às aulas de André Segovia em Santiago de Compostela e depois se dirigiu e se tornou professora catedrática do Conservatório de Genebra, na Suíça, por 37 anos. Então, daí você deduz que tem lugar certo para certo estilo de arte, certo estilo de músico também. E uma carreira brilhante, dos que eu conheço e citei, é na Europa, não é em São Paulo, Brasil, né? Aqui tem outra vertente, outro estilo de vida e é assim que funciona. Bem, são minhas impressões, minha elaboração dessa questão do ser músico, né? Essa é a campainha que eu pus para avisar que já fazem 15 minutos. É isso que eu queria compartilhar com vocês, essas reflexões filosóficas, metafísicas e práticas da vida de um músico, e que sirva de reflexão e despertamento para os músicos que ouvir. Muito obrigado. Boa noite.